Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Nós aqui de novo com a nossa JAF, com as nossas aulas, dando continuidade a todo o nosso processo educativo. Quero também demonstrar minha eterna gratidão a todos os alunos, todas as pessoas que participaram desse processo até agora. Nós estamos aqui na nossa última aula, nossa última videoaula e tudo, servindo até de certa forma como recuperação para todos, né? Pedindo que o pessoal venha, faça os trabalhos que estão atrasados, se comunique com a gente, tudo. Nós estamos aqui abertos, nós estamos aqui altamente assim disponíveis para toda e qualquer situação que o aluno queira recuperar os seus trabalhos, fazer os seus trabalhos e tudo. Eu quero agradecer pela longa caminhada, pela resistência, pela persistência e desejar sim um Feliz Natal, um próximo ano novo para todos. E espero que esse problema passe o quanto antes, espero que realmente a vacina dê certo, que a gente se entenda e que a gente volte à nossa vida normal. Então nós vamos trabalhar aqui com o nossa última aula, fazendo um fechamento também dos 4 elementos que nós trabalhamos: o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia, incluindo também o solo. Nós chamamos isso aí de domínios morfoclimáticos ou domínios naturais. Esses 5 elementos fecha a caracterização da Caatinga, do Cerrado, da Amazônia, não só floresta amazônica, não só floresta de Caatinga, floresta Cerrado, não, mas assim o complexo que envolve esses 5 elementos ora citados, tá ok? Não esqueça de fazer o exercício, mandar e fazer todo aquele processo que a gente pede ao longo de nossas aulas. Então o domínio morfoclimático, o domínio da Caatinga, conforme você chama, o domínio natural. Primeiro que nós trabalhamos é a Caatinga. Ela apresenta um clima semiárido, com chuvas escassas e irregulares, que aqui abrange aqui o nosso Nordeste, né? Com a temperatura elevada, não precisa dizer que nós temos uma temperatura altamente elevada, muito quente aqui, uma amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima com a mínima é muito grande, né? 12 horas chega a 40 graus, quando chega lá, passa 3, 4 horas da manhã, isso baixa para 30, 32, dá uma amplitude térmica, a diferença entre a maior temperatura menos a menor de 10, 12 graus, 8 graus, variando tudo por fronteira. Porque tem uma característica um pouco de deserto, né? Que na região quente dá uma amplitude térmica maior, né? Pouca chuva, né? Chuvas são irregulares, né? Só chove 4 meses da nossa quadra chuvosa, né? Aí nós temos assim a proximidade da linha do Equador, nós temos assim a ausência de uma cobertura vegetal, nós temos um relevo que impede as massas de ar chegarem. Todo esse processo, né, faz com que o solo pedregoso, que reflete uma grande quantidade de calor, todos esses processos fazem com que exista uma escassez de chuva, exista também uma temperatura elevada e a gente até padeça sobre esses problemas climáticos, de seca, de fome, etc., que a gente tanto acompanha ao longo da nossa história, tá ok? Enquanto a vegetação arbustiva e arbórea, né, de médio porte e também de alto porte, né, que é a vegetação da Caatinga, né? Nós temos as espécies dos cactos, da barriguda, do mandacaru, xique-xica, angélica, que nós chamamos, que é angélica, nós chamamos de angélica, o sabiá, enfim, todas essas espécies da nossa vegetação de Caatinga, entendeu? Que elas são caducifórias, perde suas folhas em um certo período, já foi explicado em aulas anteriores, quando chega a chuva renova essas folhas, né? É espaço onde o vaqueiro pode correr e campear o gado, né? São coriáceas porque as folhas são bem pequenininhas, são folhas pequenas e duras, eu até comparo com a folha da acerola, e que tem um aspecto de couro, né? Por isso o nome coriáceas, baixos índices de chuvas, que já foi falado, né? Nós temos os nossos rios, por conta dessa ausência de um ambiente chuvoso, e tudo, vai dar a vegetação raquítica, uma vegetação um pouco atrasada, né? E vai dar os rios temporários, que só chove. Quando chove, o rio tem vida. É o caso dos nossos rios, Capunga Roseira e Capunga Funda aqui na Pinaretama, né? Quando cessou a chuva, cessa a vida do rio, né? Os canais são meândricos, tortos, né? Tortuosos, né? Fazem muitas dobras, né? A foz é estuária, porque deságua no Oceano Atlântico, não tem a formação de ilha, porque a força da água, a força do rio é muito pequena, tanto é que ele só tem vida estourando 6 meses. 6 meses são secos, né, por isso são temporais. Né? Nasce nas montanhas, não tem derretimento de neves aqui para dar vida a esse rio, não tem grandes lagos que dê vida a esse rio. Ele vai nascer justamente quando chove muito nas montanhas, que a água penetra dentro da barriga da montanha e ela ressurge como forma de cachoeira, cascata, que nós chamamos de ressurgência, né? São rios não navegáveis, só com exceção do Rio São Francisco, que apesar de atravessar o semiárido tem uma parte navegável, né? Solos rasos e pedregosos, por isso que tem uma dificuldade muito grande
da questão da agricultura, apesar de apresentar uma alta fertilidade, são solos altamente férteis, uma vegetação não se desenvolve tanto, a plantação não desenvolve tanto, não pela falta da fertilidade, mas pela ausência de chuvas, né? A escassez de chuva é muito intensa, né? E nós temos como relevo de depressão. O que é depressão? Toda a área que está abaixo do nível do mar, toda a área altamente intemperizada, altamente rebaixada, altamente pedregosa, que comporta uma alta temperatura e está assim com a altitude de zero ou abaixo de zero. Por isso chamamos de depressão. Nós vemos assim num buraco, o sertão é uma espécie de buraco abaixo do nível do mar. Por isso que quanto mais baixo, mais quente, por isso que também é outro fator que faz com que a temperatura seja elevada. Tá ok, galera? Presença dos Inselberg, né? Os Inselberg é justamente o que? É o miolo da montanha, aquela montanha que foi desgastada há muito, muito tempo. Nós temos aqui a Serra da Prioca, que não é serra, é exemplo de Inselberg, e nós temos a Mata Quiri, que foi a marca de uma grande montanha que já foi no passado. E nós temos os maciços antigos, que é justamente o que? Guaramiranga, Baturité, a Serra do Estevo, a Serra da Meruoca, que são essas serras do estado do Ceará, que também já foram serras bastante altas no passado, bastante elevadas, que mas pelo processo de degradação, processo de intemperização, foram rebaixadas e até forneceu esse material, como foi falado quando estamos no relevo, os rios pegou esse material e veio engordar nossas praias, veio engordar Pinoretama, Cascavel, que é uma região de tabuleiro, esse complexo arenoso, essa grande quantidade de areia que temos aqui nas nossas dunas, nas nossas praias e aonde nós estamos é justamente o produto dessa grande intemperização, desse grande desgaste dessas montanhas que ora se encontra hoje no sertão do Ceará, sertão do Nordeste, etc, etc. O segundo é a Amazônia, que já rima com a floresta amazônica, né? É um clima equatorial, quente e úmido, né? Acontece que existe uma grande quantidade de água, essa água evapora, volta, evapora, volta, evapora, volta, pela grande quantidade de insolação que existe, porque a floresta amazônica, a região amazônica está na linha do Equador, é onde o sol incide de maneira direta, de maneira mais intensa, daí um grande nível de evaporação e um grande nível de precipitação da volta dessa água, por isso que existe uma grande quantidade de chuva nessa região. Tem uma baixa amplitude térmica, ou seja, a variação da alta temperatura mais a menor temperatura não é grande, né? Uma vez que lá tudo é muito quente, durante o dia, durante a noite, tudo por conta do efeito Equador, né? Aí nós temos a floresta amazônica, uma floresta densa, heterogênea, altamente rica, nós temos muito conhecimento, já tem muito conhecimento do que é a floresta amazônica, que é a Ileia amazônica, né? Que ela tem uma floresta alta, uma floresta média, uma floresta baixa, com as terras baixas, né? Ela se comporta assim como se fossem assim, os degraus, desde o seu limite norte com o seu limite sul, ela vai rebaixando e tudo a chegar ao rio, terras baixas, ou baixos platôs, terras altas e as terras médias vai dando assim uma vegetação alta, média e baixa também, né? Mas é assim muito rica, muito heterogênea, elas são perennifólias, ou seja, as folhas são permanentes, elas, assim, o pessoal fala que é um oceano de verdura, né? Sendo até atacado hoje por políticas que não se encontram com o argumento da sustentabilidade. E nós sabemos que há um equilíbrio térmico, né? Essa vegetação faz com que a floresta amazônica controle a temperatura do planeta e faça com que a gente viva em equilíbrio com essa temperatura, tá? Aqui é a questão do equilíbrio térmico, né? Lembrando que se tiver o desmatamento e a queimada, quebra esse equilíbrio, né? A temperatura do planeta pode subir para 50 graus na sua alta e pode baixar para menos 10 na sua baixa. Aí é uma alta temperatura durante o dia, uma baixíssima temperatura durante a madrugada. E aqui nós temos aqui uma temperatura mediana em que a gente dá para fazer a nossa sobrevivência, né? Os rios são permanentes, né? O maior bacia hidrográfico do planeta, né? Tanto em extensão, pegando os rios, o Caiado e Maranhão, que não está dentro do território brasileiro, aí nós temos assim uma mega bacia hidrográfica, né? Também na profundidade, também nos seus afluentes, nos seus igarapés, né? Nas suas ramificações aquosas, né? Estamos falando rica rede hidrográfica, uma foz mista, porque ela apresenta uma ilha, né? Que é justamente a ilha de Marajó, ela passa direto com foz estuária e ela também faz uma ilha depositando todo esse material, dada a força desse rio, né? Tem alta navegabilidade, né? Nós conhecemos muito bem assim, o potencial amazônico de termos de navegação, né? É a maior bacia do mundo
Aí já vem os solos, né? Os solos arenosos e profundos, porque foram solos depositados, né? O lado sul e o lado norte é feito por montanhas que também foram degradadas como as montanhas do estado de Ceará. Esse material, assim como foi depositado como bacia sedimentar, foi depositado como bacia sedimentar também na região amazônica, por isso que nós temos uma região de planície, né? Esse material é como a pinoretama, o solo da pinoretama tem uma baixa fertilidade, porque foi um solo que foi assim, ele foi trazido pelos rios e foi lavado os seus minerais. Esses minerais sendo lavados foi depositado na foz dos rios. O que é que tem na foz dos rios? Aquela lama altamente rica que originou a questão dos manguezais. Então ficou só a areia aqui, é diferente do sertão que a rocha quebra, como não tem esse rio para lavar, os minerais ficam expostos, quando vem a chuva você planta aqui, você tem uma maravilha de agricultura, contanto que tenha um ambiente chuvoso. Aqui não, você precisa de fertilidade, né? Isso aí gerou um problema muito grande, porque quando o pessoal começaram a incentivar o povo para ocupar a Amazônia, o pessoal sonhava no Eldorado da Amazônia. Então, assim, para enriquecer, para plantar toda cana, milho, feijão, quando chegou lá encontrou um solo altamente fraco e que não tinha um potencial para a agricultura. Foi até uma reviravolta que se deu nesse povo, porque esse povo partiram para o garimpo, partiram para a pesca e tudo, se transformou nas populações ribeirinhas e muitos tiveram que voltar para o sertão nordestino, porque não tinha um potencial, digamos, agricultável. Porque a Amazônia, o potencial da Amazônia não é agricultável, é de colheita, é de silvicultura, é de você preservar a floresta e você passar a levar uma vida de explorar os recursos daquela floresta, né? É uma bacia sedimentar, uma planície, a maior planície do planeta, pode dizer assim, né? Também tem as depressões e os maciços antigos nas bordas, né? Que nós temos o Planalto Central, que não deixa de ser maciços antigos, já não no Amazonas, mas assim na região centro-oeste, parte do Maranhão. E nós temos o Planalto das Guianas, que é justamente onde está Roraima, onde está o país das Guianas, onde está Rondônia, que é justamente um outro complexo montanhoso que ora fornece esse material para fazer essa grande bacia amazônica de quebra. O rio foi cavando, foi levando nutrientes, levando material e tudo, e fez assim um canal altamente profundo que deu esse grande, mega e maravilhoso Rio Amazonas, que faz parte dessa grande e maior bacia do planeta, tá ok? Bom, pessoal, isso aí foi o nosso recado. Não se esqueça de fazer o exercício que está lá, e tudo é um exercício de recuperação, e eu espero vocês no nosso feedback. Boa tarde, Deus abençoe todos nós.